um de nós tem a sua história. Se nós olharmos, por exemplo, a vida de Davi, não foi a mesma vida que a vida do seu filho Salomão. E o objetivo da pregação essa manhã é nós olharmos alguns recortes da vida do profeta Elias e ver o que ele passou e ver como Deus tratou e aplicar nas nossas vidas para que Deus dê a direção para nós. Então, em 1 Reis 17 vai começar ali o ministério de Elias. E você vê Elias começa o seu ministério no reinado de Acabe. E se você pegar a história do povo de Israel, você vê que antes ali do rei Acabe, tinha vindo o rei Davi, que trouxe grande glória para o povo de Israel. Depois veio Salomão, que até o capítulo 10, aqui de 1 Reis, você vê uma grande glória, uma grande sabedoria. Você vê a rainha de Sabá chegando e fala, nossa, bem-aventurado aqueles homens que servem aqui na sua casa, porque têm a oportunidade de conviver todos os dias com tamanha sabedoria. Então talvez Elias olhasse para trás e falasse, nossa, quanta glória, né? Essa nação que hoje eu sou profeta já teve, e hoje se encontra num estado tão deplorável. O rei Acabe já era perverso, teve a divisão ali do reinado, né, de Israel, por conta dos pecados de Salomão. Então, duas tribos, Judá e Benjamim ali ficaram para Roboão, que era filho de Salomão. As outras tribos ficaram para Jeroboão, que era um servo ali na casa de Salomão. E estava tudo dividido. A partir dali tinham vindo vários reis. Acabe era idólatra. Acabe casou com uma mulher, Jezabel, que trouxe adoração a Baal para o reino de Israel. E talvez a tristeza, olhando para trás, vendo toda aquela glória e vendo o estado atual, trouxesse frustração, trouxesse tristeza para o profeta. E o que eu queria trazer um pouco aqui para a gente? Porque talvez isso seja algo que aconteça conosco também. Às vezes nós olhamos para trás e achamos que as gerações passadas, dos nossos avós, bisavós, eram melhores. Às vezes nós olhamos para outros países e achamos que aqueles países são melhores e ficamos tristes pelo nosso contexto. Contexto de aborto, contexto de roubo, o contexto de falta de respeito, o contexto, às vezes, na nossa família, de tantos pecados, de tanta idolatria, de tanta entrega a si mesmo e nada para Deus, e aquilo nos entristece. Mas Deus teve um propósito na vida de Elias naquele contexto. Deus usou Elias ali, Deus queria que Elias estivesse ali. E a mesma coisa para nós. Se nós estamos aqui hoje nesse contexto, seja familiar, ou da nação, ou da nossa cidade, Deus vai nos usar aqui. Se nós estamos aqui, é porque Deus quer nos usar aqui. Então vamos aprender um pouco com a vida de Elias hoje e sermos usados por Deus. E nos alegrarmos, porque independente do contexto, Deus está conosco. Então o verso 1 Reis 17, nós vamos ver um pouco da origem de Elias e da sua profecia. 1 Reis 17, verso de número 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Então o que nós vemos aqui? Elias, o tesbita, um dos moradores de Gileade. Perceba a origem de Elias. Tisbé, era tesbita aqui porque está falando da origem local, geográfica de Elias. Era um pequeno vilarejo de Gileade. E a Bíblia fala aqui que ele era um dos moradores de Gileade.
A Bíblia não está falando aqui que ele era filho do principal de Gileade. A Bíblia não está falando aqui que ele era o maioral dos profetas de Gileade ou da nação de Israel, que era onde o ministério de Elias ele se deu. Era um dos moradores. E vem a palavra do Senhor e Elias vai até ao rei da nação de Israel e fala assim: pela minha palavra, sou servo do Senhor, pela minha palavra não vai chover. Então você veja, um simples morador de Tisbé chega no rei da nação e dá uma profecia para ele. E o rei, que era uma pessoa muito importante, ficou sob a condição daquele homem, um simples morador. Então, para Deus, o que nós podemos aprender aqui? Que para Deus, meu irmão, não importa a nossa origem. Pelo que eu conheço aqui, eu tenho... a nossa igreja ela é pequena, eu conheço todo mundo aqui, uns mais, outros menos. Mas pelo que eu sei aqui, não tem ninguém que é filho de um monarca, não tem ninguém que é filho de um primeiro-ministro, de um governador. Pelo que eu sei aqui, não tem nenhum empresário multimilionário. E o que a palavra de Deus vem nos mostrar? Que não importa a nossa origem para ser usado por Deus. Isso é motivo de muita alegria e eu queria que vocês se alegrassem com isso, porque o Evangelho abre as portas para nós, independente da nossa origem, para termos um relacionamento com Deus. Tem muitos círculos na sociedade hoje, e provavelmente a maioria de nós aqui, se não todos, eu mesmo, com certeza não faria parte. Monarcas, que só faz parte quem é filho de uma pessoa muito importante. Aquilo passa de geração em geração. Sociedades secretas, que só entra quem conseguiu um certo status. Partido político, que só entra quem é indicado, quem é apadrinhado, quem já tem uma história. Uma oligarquia. Algo que só fica ali entre os círculos fechados da sociedade. Mas o Evangelho não é assim. Deus usa quem Ele quer, independentemente da sua origem. E isso é motivo de grande alegria. Porque o Evangelho não abre portas para nós apenas para um círculo de uma quantidade de pessoas importantes. Mas o Evangelho abre a porta para nós, para sermos filhos do Deus Altíssimo, do Rei dos Reis, do Criador do Universo. E isso é motivo de grande alegria para nós. E o que nós vemos aqui? Se você quer ser usado por Deus, não se importe com a sua reputação, mas sim com a sua unção. Se você quer ser usado por Deus, não fique se importando em que cargo você vai alcançar, em quantas línguas você vai poder falar, em quantos bens você vai acumular, mas se preocupe em buscar a face de Deus. Se preocupe em se prostrar diante de Deus, em ter intimidade com Deus, em ter o seu coração quebrantado por Deus. Se preocupe com isso. Porque Deus não precisa de bens, não precisa de status para usar um servo dele. Ele é Deus. Ele usou Elias e Elias falou que não ia chover e não choveu. E pronto, acabou. Não importa a origem, não importa os bens, não importa a roupa, não importa o sapato. Não importa. É a palavra do Senhor que prevalece. Vamos para um segundo recorte na vida de Elias. Hoje nós vamos correr um pouquinho alguns versos. Porque eu quis trazer para nós vários momentos da vida de Elias. Um pouquinho mais adiante, 1 Reis 18. 1 Reis 18, verso 1 e 2. Veio assim a palavra do Senhor.
Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Então o que aconteceu? Elias falou o quê? Que não ia chover. E sem chuva, o que acontece? As coisas não crescem, a economia vai parando, os alimentos vão ficando escassos. Então Deus tinha falado assim: agora vai, Elias, quando Elias deu aquela profecia para Acabe, que não ia chover, vai ficar ali no ribeiro, ali em Quireate, aguarda ali. Deus sustentou Elias. Quando aquele ribeiro secou, porque não havia chuva, Deus falou para Elias ir até a Sarepta, na casa de uma viúva, e ficar ali. Quando Elias chega lá, ele pede para a viúva trazer uma água e alguma coisa para ele comer. E a viúva falou: não vou trazer o que comer para você, porque eu tenho só um pouquinho de farinha lá. E sou eu e o meu filho. A fome já era extrema. E se eu trouxer, aí a gente já morre antes. Então a última porção que tem lá vai ser para mim, para o meu filho, e nós vamos comer e depois nós vamos morrer. Que situação. Só que Elias, pela palavra do Senhor, fala: pode pegar, porque Deus vai multiplicar, não vai acabar. E Elias fica ali por muito tempo. E depois vem a palavra do Senhor aqui, depois de 3 anos, para Elias, que ele estava ali naquela situação, uma situação simples. Um pouco de azeite na botija, um pouco de farinha na panela. E a viúva tirava aquele azeite, tirava aquela farinha, acabava. Ficaram por 3 anos ali. E Deus vai falar para Elias para ir até Acabe, chegar em Acabe. E fala: apresenta-te, porque darei chuva sobre a terra. Então Elias vai lá e vai dar essa profecia para Acabe. E o que eu quero trazer aqui para nós? Talvez se Elias ele fosse como o povo de Israel, lembra que Deus tirou do Egito para libertar o povo? E passar algum tempo ali, o povo já começou a murmurar, já começou a reclamar. Já começou a falar para Deus: Senhor, mas o Senhor nos tirou lá da terra do Egito, que tinha carne, tinha tanta diversidade, para nos pôr aqui para a gente morrer nesse deserto. Talvez se Elias fosse como um deles, Elias já teríamos relatos aqui das murmurações do profeta Elias. Mas Deus chega, depois de 3 anos, fala: vai até Acabe. Elias faz o quê? Se levanta e vai até Acabe. E o que eu quero trazer para nós daqui? Seja paciente e seja obediente. Talvez você está querendo há muitos anos alguma coisa e essa coisa não vem. Talvez aquilo que você mais desejou até hoje na sua vida não se concretizou. Talvez você está orando ao Senhor, está jejuando, está buscando diante da face do Senhor. E o Senhor não te deu aquilo que você quer. Talvez Ele dê, talvez Ele não dê. Mas seja paciente, seja obediente à palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, o que ela diz? Que qual filho que pede pão para o pai, e o pai vai dar pedra? Se Deus ainda não te deu aquilo que você tanto quer, tem algum motivo. Talvez tenha um pecado que te atormenta, e você queria tanto se livrar desse pecado, e você ora, e você ainda não conseguiu se desvencilhar totalmente desse pecado. É o trabalhar de Deus também. Nós devemos ser pacientes. O tempo de Deus, ele é perfeito. Deus não se atrasa, Deus não demora. Deus não se esquece. Deus cuida de nós. Elias ficou lá por 3 anos com aquela viúva, vivendo todo dia do milagre de Deus. Até que um dia Deus vem e fala: levanta, vai até Acabe, porque eu vou trazer chuva até. Quantas pessoas não estavam sofrendo ali também? Nem todos eram injustos no reinado de Acabe. A chuva não parou só para aqueles que eram injustos. A chuva parou para todos. A fome foi extrema
para todos. Então seja paciente e seja obediente. Agora nós vamos ver alguns recortes no 18. Vamos primeiro. 1 Reis 18, do 17 ao 19. Vamos ver agora o que vai acontecer. Elias foi lá, deu a profecia para Acabe, se apresentou diante do rei Acabe. E 1 Reis 18, do 17 ao 19. Vendo, disse-lhe. Então Acabe viu Elias e vai falar agora. És tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias. Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Agora vai lá para o verso de número 21 até o 24. Então o povo já se ajuntou ali, os profetas de Baal, os profetas que comiam a mesa de Jezabel. 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Olha o coração duro do povo. O povo já estava meio certo ali de quem seguir. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor. E Jezabel tinha matado grande parte. E os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. 24. Então, invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo lhe respondeu e disse: É boa esta palavra. Então Elias chega, faz essa proposta. O povo não se decide quem quer servir. Então Elias propõe isso daqui. Tem 450 profetas do lado de Baal. E só eu. Então vocês pegam 2 novilhos. Profeta, vocês podem escolher o novilho que vocês quiserem. O outro fica para mim. E vamos fazer aqui, vocês oferecem para o seu Deus, eu vou oferecer para o Senhor. E aquele que mandar fogo do céu, esse então é que é Deus. 36 ao 39 agora, verso 18 ainda. Desculpa, 29. 29 primeiro. Passado o meio-dia, profetizaram eles, os profetas de Baal. Estavam lá, horas e horas profetizando. Se batendo, se cortando, gritando. Até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção. Então, os profetas de Baal ali ficaram horas e horas e nada. Você lê depois, você vai até ver que Elias fala: grita mais, talvez ele está descansando, está dormindo, não está ouvindo vocês. 36 ao 39 agora. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Agora veja Elias. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha,
e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Então veja que momento maravilhoso na vida de um profeta. Você já pensou? Depois de 3 anos lá em Sarepta, num vilarejo pequenininho, isolado, o ministério de Elias era cuidar daquela viúva, do seu filho, para que eles não morressem. Aí vem a palavra do Senhor, volta lá para cá, Elias. Elias vai. Aí o povo tudo cocheando, não sabia se servia a Baal. Aí vem aqui, você propõe um negócio desse. Os profetas gritavam. Na sua vez, você tinha falado até para o pessoal cavar em volta, jogar água em cima do holocausto. Vem fogo do Senhor, consome tudo. Consome o holocausto, consome a lenha, consome a pedra e até a terra. De tão poderoso que era o fogo do Senhor. O que nós aprendemos aqui com esse feito que o Senhor fez? Que Deus usa os seus servos quando Ele quer e onde Ele quer. Elias, na oração dele, ele fala aqui, para que o povo veja que eu fiz tudo conforme a tua palavra e que o Senhor é Deus. Então, no momento de esperar, Elias esperou. No momento de ir, Elias foi. Então, Deus, ele usa a gente quando Ele quer e onde Ele quer. Que as nossas ações, meus irmãos, elas têm que ser conforme a palavra do Senhor. E para que as nossas ações sejam conforme a palavra do Senhor, nós temos que ter intimidade com o Senhor. Onde está a palavra do Senhor? Nós temos que viver conforme a palavra do Senhor. O que as pessoas fizeram depois que o fogo do Senhor desceu do céu? Aquele povo que estava cocheando entre Baal e o Senhor, eles falam: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Você tem o desejo que os teus vizinhos, a tua família, pronunciem isso: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Que eles parem de cochear entre as riquezas, entre a bebida, entre as vontades próprias e passem a servir ao Senhor. Viva conforme a palavra do Senhor. Viva não pelo seu poder. Porque Elias poderia ser um mestre do fogo. Ele não conseguiria fazer um fogo que queimasse tudo isso. É fogo do Senhor que fez isso. Então não viva conforme as tuas habilidades, conforme o teu poder. Viva conforme o poder do Senhor, conforme a palavra do Senhor para fazer diferença na sua vida e na vida dessa nação, na vida dessa família. Então, que momento maravilhoso e poderoso na vida do profeta. Talvez você olhe para a vida desse profeta e fale assim: Henrique, realmente é maravilhosa a vida desse profeta. Meu Deus, que homem de Deus. Mas eu não sou assim. Eu sou falho, eu sou medroso, eu não tenho essa coragem. Chegar em um rei e falar isso. Eu não tenho coragem nem de chegar num vereador, nem do governador. Não tenho coragem nem de chegar para o meu vizinho e falar algo parecido com isso. Esperar 3 anos, sendo um profeta, e vendo a minha nação
pendendo para o lado de Baal e esperar ali 3 anos naquele ministério com a viúva e o seu filho, eu não tenho essa paciência. Eu oro para Deus, mas passa meia hora eu já quero uma resposta. E fico triste, fico ansioso porque aquela resposta não vem. Eu não sou como ele. Então por isso eu gostaria também de mostrar que até aqui que a gente viu, realmente Elias, talvez nenhum de nós aqui, pegando esses 2 recortes aqui da vida de Elias, talvez nenhum de nós aqui a gente seja assim. Mas depois de tudo isso aqui que aconteceu, esse poder todo, o que acontece? Elias, conforme a palavra do Senhor, ele vai eliminar os 450 profetas de Baal. Homem firme. Então vai o povo e elimina 450 profetas de Baal. Matam os 450 profetas de Baal. Acabam com o mal pela raiz. E aí Acabe ele vai voltar para sua casa. Tudo isso acontece, o povo tinha gritado, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E quando Acabe, o rei, chega na sua casa, ele vai falar para quem? O que tinha acontecido? Jezabel. Jezabel era a grande patrocinadora do culto a Baal na nação de Israel. O rei havia se casado com uma mulher que na nação dela eles cultuavam a Baal. E ela incentivava, ela patrocinava. Muitos dos profetas comiam, eram sustentados por ela. E era uma mulher perversa. Quando ela fica sabendo, ela manda avisar Elias. Ó, façam os deuses como quiserem com a minha vida. Se amanhã o que você fez aos profetas, eu não vou fazer com você. E Elias temeu. Diz a palavra do Senhor que Elias temeu. E fugiu. Eu falei que tinha sido dividida a nação de Israel. Elias foi lá para Judá, que já era o outro rei, já não era mais a jurisdição de Acabe. Deixou o seu servo lá, protegido. E foi para o deserto, foi para debaixo de um arbusto e pediu a morte para Deus. Pediu para que Deus matasse ele. Agora você imagina, depois de toda essa demonstração de poder, ele temeu uma mulher e pediu a morte para si. Então Elias, ele também tem as suas fragilidades. Elias é um homem, é um ser humano como eu, como vocês. Passa por momentos gloriosos e tem momentos de fraqueza. Não foi assim com Pedro? Pedro não deu uma palavra maravilhosa, reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus. E logo depois, repreendeu Jesus para que ele não morresse. Jesus fala, arreda-te, Satanás. Às vezes é assim também. Nós não somos só fortes, nós temos, pela misericórdia do Senhor e sustento do Senhor, momentos que às vezes nós olhamos para trás e falamos, nossa, como Deus me sustentou para fazer isso, como eu consegui passar por essa situação. E às vezes nos encontramos também tão frágeis diante de certas coisas, tão tristes, achando que não vale mais a pena viver. E eu queria mostrar, irmãos, como Deus cuida de Elias. Porque quando Elias estava ali, debaixo daquele arbusto no deserto, veio um anjo do Senhor, diz a Bíblia. E Elias estava dormindo e o anjo preparou pão quente e água para Elias. Acordou Elias, Elias comeu. Aí Elias voltou a dormir. Aí o anjo veio e falou, Elias, levanta-te, porque a jornada é longa. E Elias, ele era muito obediente. Elias levantou e andou, diz as Escrituras, por 40 dias e 40 noites. Aí Elias chega até uma caverna à noite, entra. E aí vem o Senhor falar com Elias. 1 Reis 19, do 15 a 18. Vamos.
Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsim, ungirás, rei sobre Israel. Também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás, profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Quando Elias ele entra naquela caverna, o Senhor vem e fala com Elias: o que você está fazendo aí, Elias? Aí Elias, ele pega e fala: Senhor, não vale mais a pena viver. Eu tinha até separado, mas não estou achando aqui. Mas o que depois vocês confiram está um pouquinho antes. Senhor, não vale a pena viver. O povo serve a Baal. Eu sou o único que restou dos homens do Senhor. Eu não quero mais viver. Muitos dizem que Elias estava num estado de depressão profundo. Aí vem o Senhor, diz as Escrituras, num vento forte. Quer dizer, passa um vento forte, mas diz a Bíblia que o Senhor não estava lá. Aí vem um terremoto, diz a Bíblia que também o Senhor não estava lá. Aí vem fogo e diz a Bíblia que o Senhor também não estava lá. Aí vem um cício suave e tranquilo. Eu pesquisei um pouco o que é cício. Sabe como quando bate aquela brisa suave, tem algumas folhas secas assim, e aquela folha dá uma movimentação, aquele barulhinho. Tranquilo, suave. E o Senhor estava lá. E o que os estudiosos, dizem? O que o Senhor queria mostrar a Elias? Mostrando para Elias que Deus estava trabalhando no silêncio. Elias achava que estava tudo perdido. Mas Deus estava trabalhando. Não é imperceptível. Elias não estava conseguindo ver, mas Deus estava trabalhando no povo, na nação de Israel. Olha o cuidado do nosso Deus com quem passa por esse tipo de situação. Deus não simplesmente despreza Elias. Deus não simplesmente fala: eu vou levantar um outro homem, Elias, você se vira agora, porque depois daquilo que eu fiz no Monte Carmelo, você ainda duvida? Deus manda o anjo prepara pão quentinho, brasa ali, cuida de Elias, Deus vem falar com Elias. E Deus age com Elias com sensibilidade e verdade, que foi aquilo que nós lemos. A sensibilidade em cuidar, em entender a situação que Elias estava passando. Eu li um livro chamado Lado a Lado. Se eu não me engano, o autor é o David Furman. Para as mulheres talvez conheçam um pouco esse sobrenome, que é da Glória Furman. E ele é um missionário, um pastor, missionário, que atua em Dubai, se eu não me engano. E ele tem um problema no braço. Porque você olha ele e o braço dele é normal, mas ele não tem força no braço. E ele relata nesse livro as dificuldades que ele já passou. Vou falar uma aqui que me marcou. Nós que somos homens, às vezes a gente quer fazer tudo aquilo que é relacionado à força, E eles foram pregar, estavam no hotel e estavam indo voltar para casa, E aí o pessoal do hotel ali, a esposa dele, deixaram as malas perto do carro. Ele entrou para o carro, se assentou, os filhos também estavam lá. E a Glória, a esposa dele, fazendo tudo, arrumando os filhos. E começou a pôr a porta-mala. Aí uma das mulheres, tinha algumas pessoas olhando, e uma daquelas mulheres falou: para com isso, deixa o imprestável do seu marido fazer isso. A mulher ficou revoltada. Mas ele não tinha força. Aquela mulher não sabia disso. Ele não conseguia. Às vezes, para comer, ele relata,
que vinha um presbítero, né, da igreja e cortou o bife para ele uma vez. E aí todo mundo ficou olhando assim, nossa, né? Quem você pensa que você é para um presbítero da igreja ter que vir cortar o bife para você? É muita folga, né? E aí, às vezes aqueles que não conhecem, né? E o presbítero até brincou, falou: ah, o de vocês não fazem isso? Ah, vocês estão precisando ensinar melhor os presbíteros de vocês, hein? Descontraindo. E depois, claro, ficaram sabendo o porquê daquilo. E nesse livro, ele fala, e como ele sofre muito e é difícil essa situação, já abalou muito ele resolveu escrever, né? Uma certa experiência de dor, de sofrimento. E ele fala algumas coisas que nós não devemos fazer com aqueles que sofrem. Eu queria muito trazer isso. Porque nós estamos numa pandemia há muito tempo já, né? Mais de um ano. E eu sei que muitos de nós perderam pessoas que amam, o desemprego está aí. Tem muitos de nós que estão sofrendo, né? E é importante a igreja saber como lidar com os que sofrem. E a palavra de Deus aqui nos ensina sensibilidade e verdade. Às vezes nós corremos para dois extremos, né? Quando nós lidamos com pessoas que sofrem. O primeiro é nós desprezamos a dor daquela pessoa. E não é isso que Deus faz. Deus não fala, vou desprezar Elias. Se ele vê que eu sou poderoso, amém. Se ele não vê, deixa ele se virar. Deus vai tratar com Elias. E a mesma coisa, gente. Nós não devemos diminuir a dor e o sofrimento do outro. Talvez aquilo que o outro está sofrendo, a gente tire de letra. Talvez o irmão está sofrendo por ansiedade. E nós não somos pessoas ansiosas. Às vezes a gente é paciente. Então a gente olha para aquela situação e fala e fica, não, irmão, não, isso aí não é nada não, vai passar, não é nada não. A gente não pode desprezar a dor do outro. E às vezes a gente corre para o outro extremo. A pessoa está passando sim por uma dificuldade, está afetando ela, é triste. Mas a gente acaba vitimizando ainda mais aquela pessoa. Não, realmente, meu irmão, não sei o que eu faria se eu tivesse na situação. Meu Deus. Deixando a pessoa desesperançosa. Quando é uma oportunidade do quê? De nós apontarmos o evangelho para ela. Não é isso que Deus fez aqui? Elias, vai trabalhar, Elias. Vai lá, unge o rei da Síria, unge Eliseu no seu lugar. Vai trabalhar, Elias. Porque, Elias, você falou que você era sozinho. Mas não é não. Eu conservei ainda 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. É a verdade. Deus não despreza o sofrimento de Elias, mas Deus vem com a verdade. Que a gente seja assim também. Ô, meu irmão, você está sofrendo, é difícil. Eu te amo, eu vou orar por essa situação. Mas Cristo tem esperança em Cristo. Vamos ter fé que Deus vai trabalhar. Então trate com verdade e trate com solidariedade, com sensibilidade a dor do nosso irmão. Aqui está o 1 Reis 19:14. Vamos voltar um pouquinho, é só para ver o pensamento de Elias. Então Deus perguntou: o que fazes aqui, Elias? No 14, Elias respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Então esse era o pensamento de Elias. Para ele não tinha esperança. Mas tem esperança. Tem esperança, Elias. E Deus vem tratar com Elias. Aí o que eu queria mostrar para os irmãos? Está acabando já. Preste um pouco de atenção nisso daqui. Deus não fala para Elias ir lá e ungir Eliseu no lugar dele? Se fosse você depressivo lá e Deus fala, vai e unge tal pessoa no seu lugar, você não ia ficar, nossa, agora então Deus
não se importa mais comigo. Mas eu vou contar um pouquinho aqui e falar e te afirmar que nós, grave bem isso, nós não somos descartáveis para Deus. Nós não somos descartáveis para Deus. Às vezes a gente vê filme, a gente vê a nossa sociedade atual e a gente vê certos líderes que enquanto aquela pessoa que está do lado dele está fazendo tudo certo, está fazendo bem, beleza. Um erro que aquela pessoa comete, ele descarta, não serve mais. Quantos filmes, não é, de super-heróis nós assistimos, que aquele mestre da maldade, o mestre que representa o mal, quando o servo dele faz qualquer coisa errada, ele mesmo mata, não importa tudo que a pessoa já fez, acabou, você errou, acabou. Deus não é assim. Deus ele cuida, Deus ele zela. Deus ele mandou o profeta ungir Eliseu no lugar dele, porque ali já começaria o cuidado do Senhor. Deus não era insensível, Deus mandou ele ungir para ir preparando Eliseu. Mas Deus agiu muito ainda pela vida de Elias. Para vocês terem uma ideia, Deus mandou uma carruagem de fogo para buscar o profeta Elias. Levou para o céu. E aí então, Eliseu continuou o ministério. Então nós não somos descartáveis para Deus. Às vezes você já fez algumas coisas para o Senhor, se encontra num momento fraco. Talvez você ou está se sentindo, ou já se sentiu, ou vai se sentir um inútil para o Senhor. Mas Deus está do seu lado, cuidando do teu povo, trabalhando, tratando, zelando, protegendo o seu povo. Ele não nos descarta. Até o final da nossa jornada, Ele estará conosco. Não deixe que, como o pensamento de Elias, fez pensar que ele estava sem esperança, que tudo já tinha acabado. Não deixe que esse pensamento, ele tome conta, ele te domine. Às vezes você tem um filho que está no caminho errado. Às vezes seu emprego não está dando certo. Às vezes você olha para a política, você olha para a geopolítica ao redor do mundo, para as guerras, para sua família ali, e acha que não tem esperança, mas tem. Com o Senhor tem esperança. O Senhor, Ele é a nossa esperança. O Evangelho, ele abre portas, não importa a nossa origem, não importa o que nós fizemos, quando nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, há esperança. O Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa rocha, inabalável, inatingível, inalcançável. A Bíblia diz que ainda que os montes se estremeçam e se lancem ao mar, o Senhor permanece para sempre. O Senhor disse que ainda que os céus e a terra passem, a palavra dele não passará. E ele vê cada sofrimento, assim como ele viu de Elias. Elias não passava despercebido pelo Senhor. Elias estava numa caverna escura e profunda, e lá o Senhor foi tratar com Elias. Não importa quantos milhões, bilhões de habitantes hajam no mundo. Não importa quantos homens ou mulheres do Senhor preguem mais, falem mais, tenham uma vida mais santa que a sua, não importa, o Senhor cuida de você. Então confie no Senhor. Confie no Senhor. Então, diante de tudo isso, eu espero que os irmãos vejam que a vida, ela tem momentos difíceis. Tem momentos difíceis. Mostra para mim um servo do Senhor nas Escrituras que não passou por momentos difíceis. O próprio Senhor Jesus, humanamente falando, passou por momentos difíceis. Ou ele não suou sangue orando ao Senhor? Momentos difíceis. Mas a vida também tem momentos maravilhosos.
Imagina a obra de Cristo na cruz. E Ele contemplando eu, você, salvos. Era para nós sermos condenados. Não é um momento maravilhoso? Proporcionando salvação a todo aquele que nele crê. Como aquela cobra que foi levantada no deserto, na época que as cobras picavam. Aquele que olhasse aquela imagem levantada seria curado. Assim somos nós. Quando nós olhamos para Cristo, nós somos curados da enfermidade do pecado. Nós somos salvos. Então tem esperança para nós. Feche seus olhos, vamos orar. Então não desista, meu irmão. Fique firme. Olhe para a eternidade. Como aquela carruagem de fogo veio buscar o profeta, o Senhor virá nos buscar também. No seu tempo, no seu devido tempo. Olhe para a cruz. Olhe para Cristo.